Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. O ENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 8h11 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, conversando com o candidato do PSDB nesta primeira rodada de entrevistas, onde vamos receber todos os candidatos e logo na sequência uma segunda rodada de entrevistas com todos os candidatos também ao pleito em Campos. Nós voltamos com o Arnaldo Neto e com o Aloísio, conversando hoje com o Beethoven. Beethoven, vamos falar agora nesse bloco sobre questões mais relacionadas a candidaturas, a sua candidatura especificamente, e não podemos deixar de falar dessa celeuma envolvendo aí o PSDB, que anulou 2 vezes a executiva municipal, anulou na sexta-feira, depois anulou na segunda-feira seguinte, anulou a sua, anulou a interventora da sua, e depois na justiça você conseguiu voltar a ter o direito de ser candidato pelo PSDB. Contudo, nós falamos no início do programa sobre impugnações solicitadas de outras candidaturas, inclusive aqui em Campos, mas o PSDB nacional, a Executiva Nacional, recorre aqui em Campos. Eu acessei isso pelo Divulga Cândia, tem um recurso ali do PSDB tentando anular a convenção e consequentemente, anular a sua candidatura. Qual a segurança jurídica hoje da candidatura do Beethoven pelo PSDB? Arnaldo, a justiça já foi feita, retomamos o controle do partido, quando nunca devíamos ter deixado de ter, e retomamos a nossa candidatura. A nossa segurança jurídica, e deixando bem tranquilo o eleitor, é total. O que aconteceu foi que a política baixa, a política suja, e geralmente sai dos porões, saem do esgoto nessa época de eleição, a política da baixaria, a política da pernada, a política que quer surrupiar o partido dos outros, ela aflorou e veio nos incomodar. Mas Deus é maior do que isso, a gente confia nele, temos energia, sabedoria, persistimos e o trem voltou para o trilho, tranquilamente. Então, a gente sabia que ia sofrer ataques, porque a gente já está incomodando, somos propositivos, estamos fazendo um projeto que as pessoas vêm reconhecendo, e isso, óbvio, instigou os piores instintos desses operadores da política nefastos que aparecem aí, eles vieram nos atacar. Mas a justiça já foi feita, já retomamos o controle. Você vê a bagunça, a loucura que foi feita. Fizeram intervenção para dar para um grupo político 2 dias depois. Essa mesma pessoa fez para dar para outro grupo político, mostrando despreparo, falta de capacidade e interesses que a gente não consegue imaginar o que está por trás disso. Mas, graças a Deus, está tudo certo, tranquilidade, campanha fluindo bem, está nas ruas, estamos em contato com os nossos eleitores e mostrando para a cidade a nossa capacidade. Isso é o mais importante. Então, segurança jurídica total, a justiça já foi feita. E, em detalhe, a estadual, o diretório estadual, ele usa o nome da nacional, mas se você pegar o processo lá, em momento algum, inclusive no despacho do próprio juiz, ele diz isso. Olha, em nenhum lugar a nacional se manifestou, né? Então foi a direção estadual, algumas pessoas da direção estadual que engendraram, que manipularam, fizeram essa manipulação para tentar induzir a justiça ao erro, entraram com o processo, causaram esse desconforto, mas isso a gente chama de quebra-mola. A gente passa por cima e segue em frente. E foi isso que aconteceu. Um recurso datado de 23 de setembro, ele é num papel timbrado, tá aqui, estou com ele na tela aqui, é no papel timbrado do PSDB, no Diretório Nacional, pedindo, entrando com recurso. É esse recurso que eu fiquei na dúvida, porque eu não consegui acessar a íntegra do processo. Ele também já foi julgado? Se você olhar esse recurso aí, ele tem o mesmo advogado, tem a mesma pessoa que é da estadual.
O advogado da Nacional não entra contra nós, não tem nenhuma manifestação, desde a primeira parte até a segunda, do advogado da Nacional. É simplesmente o da estadual que está nesse grupo, que está perdido, está trocando os pés pelas mãos, enfim, fazendo de tudo. Gustavo lá. Kampf, não sei se é essa a pronúncia, ele não é delegado nacional, como consta no documento? Não, ele é advogado, mas você percebe que ele não assina. Quem assina, inclusive, quem recorre é Márcio Alvim. Se você olhar aí, é sempre o Márcio Alvim. Aí eles citam os nomes do Gustavo, citam os nomes do presidente da Nacional, eles citam os nomes de várias pessoas. Mas só quem assina, só quem coloca é esse Márcio Alvim, é o mesmo. E aí o nosso advogado competentíssimo, doutor João Paulo Granja, nos mostrou, ele é muito transparente, falou, olha, isso aqui não tem pegada jurídica nenhuma, o que a gente apelida, Arnaldo, no direito, eu não me formei como advogado, mas estudei até o 7º período, é o que a gente chama de jus esperneandi, é quando a pessoa entra na justiça sabendo que não vai ganhar apenas para atrapalhar, para causar problema, e depois fica recorrendo para continuar causando incômodo. É isso que eles estão fazendo, mas em nada afeta a nossa candidatura. Jus esperneandi latinório de sacristia é direito de espernear, né? Mas Beethoven, olha só, você falou isso duas vezes, fez duas vezes menção a Deus, e eu acho que justiça divina se existia em outro mundo, aqui é a nossa mesmo, dos homens. Claro. E essa coisa de religião e política já deu muito problema e continua dando. Não, eu não misturo, é só porque ele me dá, eu agradeço a ele a saúde, a sabedoria, a energia para continuar. Então é por conta dessa gratidão de saúde, energia e sabedoria é que eu cito o nome dele, mas eu faço separação entre religião e parte técnica dos homens aqui. Claro que faço. Você sabe, por exemplo, o que os oficiais da SS que jogaram 6 milhões de pessoas em câmara de gás na Segunda Guerra usavam escrito no cinto? God mit us, Deus conosco. Então, vamos deixar isso, vamos falar aqui do plano dos homens, que é melhor. Arnaldo falou e você fez... Eles é diferente, vocês, né? O quê? O Deus deles é diferente do meu. O meu é amor, não é esse Deus Todo mundo acha isso, né? Então por isso eu prefiro deixar ele de fora da discussão política. Mas enfim, você falou, usou termos pesados, esgoto, golpe baixo, enfim. A quem que está se referindo? As pessoas que tramaram tudo isso nos bastidores. Foi o presidente estadual do PSDB, foi um candidato aqui da cidade. Que candidato? A Viana. Ele tramou isso com um presidente, segundo você está colocando então, o candidato Caio Viana do PDT tramou isso com o presidente estadual do partido, seria isso? Foi o primeiro grande ataque que a gente sofreu, o maior, que gerou todo esse desconforto, foram entre eles. Conversas de bastidor, tentaram nos apunhalar pelas costas, né? Dar pernada na gente, enfim. Infelizmente, ao invés... O que seria em troca do Caio com o Paulo Marinho? O que seria algum acordo por cima? Arnaldo, aí o que acontece no bastidor, nem eu consegui entender. Olha a maluquice, como é que você tira uma candidatura própria de um projeto maduro que leva o nome do partido com esforço. Só para ressaltar, ninguém deu o partido para a gente. Nós ganhamos a primeira eleição em 30 anos. No voto direto. O grupo que hoje está dentro do PSDB é esse. Ganhou no voto, uma eleição limpa. Foi no voto, então somos legítimos. Seguimos as regras. Aí, faltando... Depois da convenção, inclusive depois, que estava tudo oficializado, tudo certinho, tudo bonitinho, tanto que o próprio juiz diz no despacho dele, a convenção foi feita perfeitamente. Ele usa, Arnaldo Neto deve estar com o processo aí, e em determinado local você vê lá.
A convenção foi feita perfeitamente. Aí, dias depois, há esse tsunami em cima da gente, aí para mim é maluquice, coisas que eu não consigo nem imaginar que podem estar nesse bastidor. Então, você falou em Caio, presidente estadual do partido, mas quando você recuperou, o PSDB não estava com Caio, estava apoiando a candidatura de Bruno Calil. Porque depois ele foi repassando o partido, né? Depois ele perdido, eu não sei o que aconteceu no acordo deles lá, também não me interessa. Ele um acordo quem? Quem é o ele que estaria perdido? Oi, Luísio. Perdão. Quem é o ele que estaria perdido? Perdão? Paulo Marinho, completamente perdido, com interesses que eu não sei quais são, e simplesmente eu não sei o que aconteceu entre eles lá, e depois ele foi jogando o partido à frente. Passou para o próximo. Beethoven, você se apresentava como coordenador regional do partido, e o Paulo Marinho já era presidente da executiva regional, da executiva estadual do Rio de Janeiro. Aconteceu alguma cisão da nossa última conversa aqui no rádio para cá entre você e o Paulo Marinho, que você deixou de ser esse coordenador regional? Inclusive, por exemplo, da última vez eu perguntei a você sobre São João da Barra. Lembra que eu até publiquei um vídeo no meu blog com um pré-candidato do PSDB, prefeito de São João da Barra, e o PSDB acabou caminhando com a candidata à reeleição, a prefeita Carla Machado. E aqui em Campos você falava, não, aqui a candidatura está mantida. O que aconteceu dessa nossa última conversa para cá que aparentemente há uma cisão entre você e o Paulo Marinho? Arnaldo, cisão zero. Da minha parte, zero. Quem mudou de comportamento foi ele. Abriu mão de um projeto firme de partido, defender a sigla. Só alguns dados para você ter uma ideia. De um dia, da noite para o dia, ele trocou a direção de 38 municípios. Se você disser que o presidente estadual trocou 4 ou 5, tudo bem. Agora você trocar da noite para o dia 38, o que está havendo? Isso tem que ser perguntado a ele. Eu nem imagino o que está por trás disso, quais são as intenções, porque isso é estratégia política. Você trocar um terço, mais 2/3 do partido da noite para o dia. Éramos 7 coordenadores regionais, 7. Eu saí no início do ano, conforme eu noticiei a Folha, para cuidar da candidatura de Campos. Eu coordenava São João da Barra, São Francisco, Campos, São Quissamã, Carapebus e Cardoso Moreira, se eu não me engano. Esses 7 municípios. E Conceição de Macabu, o 8º. Isso me demandava ir aos finais de semana nos municípios, conversar com as pessoas, porque eu faço política sim, né? Eu gosto do olho no olho, eu gosto de visitar os lugares, e era isso que eu fazia. Então é pegar a estrada, pagando tudo no meu bolso, sem ajuda de custo do partido, eu faço por alegria, por amor, pelos meus ideais, e simplesmente era incompatível eu tocar essa agenda árdua com uma pré-campanha que já tinha se iniciado. Então, eu agradeci a oportunidade de ser o coordenador, deixei esses municípios bem encaminhados e vim cuidar exclusivamente da nossa pré-campanha em Campos. Então, sábado e domingo, eu ia cuidar da visita ao interior, que estamos fazendo muitas visitas às pessoas, conversar, montar a nossa nominata. Enfim, foi isso que aconteceu nos últimos meses. Agora, o partido deu um cavalo de pau, mudou de linha. No Rio de Janeiro, nós tínhamos a candidatura da Mariana Ribas, que ele tirou, colocou a do Bebiano, que morreu, agora está na mão do Paz. Então, essa instabilidade partidária eu nunca tinha visto acontecer no PSDB do estado do Rio de Janeiro. Está acontecendo agora. O que me cabe é cuidar de Campos dos Goytacazes, o que a gente vem fazendo nesses últimos anos, com muito esforço, com muita energia. Beethoven, só para concluir, Luiz, só para concluir essa questão, eu queria, porque você precisa perguntar ao Marinho o porquê dessa cisão. Você, como líder partidário aqui, ele como líder estadual, você tentou perguntar a ele, tentou um diálogo para saber o que aconteceu?
Várias qual vezes. é a resposta dele? Sempre evasivo. Sempre evasivo. Uma pessoa que nunca olha no seu olho, sempre olha para baixo, para o lado ou para cima, sempre evasivo. Estou pensando, sempre no gerundismo, não, vamos ver se vai ficar melhor. Isso não é estratégia política partidária de quem está há dias, semanas de uma eleição. E repito, isso está no processo. Em momento algum, nós fizemos qualquer tipo de coisa que fosse irregular na nossa candidatura, enfim. Está tudo em dia, tanto que o juiz dá o despacho dizendo todo o processo, ele analisa todo o processo, né? Ele analisou de como foi feita a escolha dos candidatos, ele analisou os documentos que mandamos à Nacional. Então, Arnaldo, se você ler lá, o juiz disse o seguinte, olha, o Diretório Municipal de Campos dos Goytacazes mandou as informações para a Nacional, mandou para a Estadual, não teve nenhuma contraposição à candidatura própria do partido e a convenção foi feita perfeitamente. Ou seja, a Justiça reconhece que foi tudo dentro das regras. E aí, esses ataques que sofremos só podem ser falta de preparo, descontrole ou coisas que eu não consigo imaginar que poderiam ser. Relativo a isso que você está falando, eu estou vendo aqui no grupo, Marquinhos Barcelos, odontólogo, empresário. Sim, gosta muito de política. Ele pergunta justamente isso. Quais foram as pendências alegadas pelo executivo do PSDB para impugnar essa candidatura? E acho que você já respondeu, mas você pode se aprofundar um pouco mais, o que você acha que, no seu ponto de vista, levou, e se esse desgaste pode prejudicar a sua candidatura? Absolutamente não, mas muito pelo contrário. Nos tornamos mais conhecidos, eu nunca tinha visto isso na história da política aqui em Campos. Eu recebi, fora esses envolvidos com essa tentativa de usurpação do partido, todos os outros partidos, os presidentes me ligaram, os presidentes de PMDB me ligaram, PSC me ligou, PMB, Partido da Mulher, todos os partidos foram solidários com o PSDB. E aí eu diria mais, como eu enxergo isso. Todos eles foram solidários com a democracia. Eles diziam para mim no telefone, Beethoven, nós não compactuamos com isso, já chega. Esse tipo de pernada na última hora, no último minuto, essa tentativa de pegar o partido, a expressão que mais se usa é isso, a ponto de um partido antagônico ideologicamente ao nosso, que é o PCdoB, colocar em seu mural o Maicon, presidente, a quem eu agradeço aqui de público, coloca no seu mural um desagravo a situação que estava ocorrendo, se solidarizando com o PSDB. Eu nunca tinha visto isso na política, eu fiquei maravilhado. E é por isso que eu acredito na política. Eu acho que tem gente que sabe fazer política com P maiúsculo, que entende que a democracia é muito maior do que uma disputa política. É o respeito ao processo democrático. Então, quando a maioria dos partidos são solidários ao PSDB, eu não digo a Beethoven, a minha candidatura, mas ao PSDB, eles estão sendo solidários à democracia, o que mostra quem está certo e quem está errado. Beethoven, você falou da eleição do PSDB, da qual você ganhou a presidência, e a gente falou sobre ela no ano passado aqui. E também entrevistamos o candidato que disputou com você, a controle no partido, o Alexandre Buchaú, outro odontólogo, e ele acusou interferência de garotinho no pleito interno do PSDB. Você negou, falou que isso não aconteceu. E o próprio Vladimir Garotinho, não foi por conta disso, foi como deputado, se não me engano, o gancho naquela época da entrevista dele foi essa emenda que ele estava conduzindo para a retomada das obras do prédio da UF, na Beira-Rio. Uhum. Mas aí, como estava no assunto, ele falou que ele ajudou você sim. Então, como é que fica isso? Ele ajudou, não ajudou? Se ajudou, como é que foi essa ajuda?
Aloysio, vamos tentar esclarecer isso de uma vez por todas. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor aqui para a gente tentar, porque recorrentemente esse assunto vem. Primeiro, geralmente quem perde, eu não faço isso. Eu perdi eleições e perdendo eu fui olhar o que eu não fui eficiente e fui tentar para a próxima. Só que tem o chorão, aquele que fica de mimimi, perde a eleição e tenta jogar barro no troféu que o ganhador ganha. Foi isso que esse outro rapaz, esse perdedor, ele acabou fazendo. Porque foi incompetente, porque não conversou com as pessoas, porque não conseguiu reunificar o partido, perdeu a eleição e de maneira muito baixa e deselegante, ele atacou a nossa vitória. Algo que eu não teria feito em absoluto se tivesse sido contrário. Eu teria cumprimentado ele como eu fiz de outras vezes dentro do partido. Até porque quem sabe operar a democracia sabe que a democracia é feita de vitórias e derrotas. Então, absolutamente é uma pessoa despreparada para concorrer ao cargo e concorreu porque não sabe perder. Então, ele veio com essas conversas fiadas. O partido, Aloysio, ele foi fundado em Campos, o PSDB está com 32 anos, e o primeiro presidente foi o nosso queridíssimo e amigo João Peixoto, falecido essa semana, a quem eu mando um abraço desde já para os familiares, foi uma perda irreparável nos meus sentimentos. Quem funda o PSDB é o João. E eu lembro até que numa entrevista lá ainda na Continental, com o próprio Cláudio Nogueira, o João Peixoto ele entra no ar ao vivo falando conosco e parabenizando pelo movimento que nós estávamos fazendo, porque a gente tem que lembrar que nós provocamos a primeira eleição em 30 anos, com 2 chapas. Não tinha isso no PSDB de Campos, era sempre um chapa que a gente já sabia quem ia assumir e tal. Nós conseguimos que houvesse uma eleição no município e apareceram 2 chapas. O nosso grupo, ele teve a competência de procurar o pessoal do João Peixoto, que foi quem fundou, tinha muitos filiados ao partido. Procuramos o grupo do ex-deputado federal, nosso amigo, a quem eu mando um abraço, Paulo Feijó, tanto que o motorista particular do Feijó, ele está na nossa chapa, o Paulão. O Cheque, Jocelino fotógrafo, que é muito ligado ao Feijó, também está na nossa chapa, e nós tivemos essa competência. Então, conversamos com o grupo do João Peixoto, conversamos com o grupo do deputado federal Paulo Feijó, e haviam muitos filiados ligados ao grupo do Garotinho, ao grupo do Vladimir, ao grupo da família. E nós procuramos todos os filiados. E tivemos a competência de, nesses grupos de filiados, ter votos de todos eles. Tivemos votos do grupo do João, votos do grupo do Feijó, votos do grupo do Vladimir, e nós tínhamos também o nosso grupo, o grupo dos independentes. Eu me filiei ao PSDB por vontade própria, não fui levado pela mão de ninguém, eu não tenho chefe, não sou manipulado, foi uma vontade política de estar lá, como muitos dos nossos amigos estão lá. Então a gente reunificou o partido e conseguimos a maioria nas urnas. Foi isso que aconteceu. Então eu agradeço a todos eles. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha educação foi ser grato, e muito grato, até por um copo de água gelada. Então eu agradeço sim ao grupo do João, as pessoas, os eleitores que votaram em nós, que são intitulados Grupo do João, Grupo do Feijó, Grupo do Vladimir, de pessoas que estavam lá. Por exemplo, Eduardo Santamaro, hoje, ele saiu do partido, é vereador com o grupo lá. Agora, um detalhe importante, metade do grupo, desse grupo que atribuem ser do Vladimir, votou na chapa desse outro candidato perdedor. Compôs chapa com ele. Isso ele não conta, isso ele não fala. É só a gente pegar as pessoas que estavam lá na chapa, votaram, apoiaram ele, então ele fica tentando diminuir a nossa vitória como choro de perdedor. Isso é deselegante, isso é horrível para a democracia. Se ele tivesse ganhado, eu teria ido lá e cumprimentado ele, como fiz de outras vezes. Mas, como se diz, é do jogo, faz parte, não é algo que nos incomoda, de cabeça erguida.
falamos e agradecemos a todos que nos ajudaram, e eu citei aqui nominalmente. Nesse mesmo programa, Vladimir afirmou que te ajudou. Ele ajudou ou não? Sim, conversei com ele, as pessoas disseram, olha, Beethoven, a gente está nessa divisão, tem gente que foi para outra chapa, eu quero ficar com você porque o partido você está com as melhores propostas para o PSDB, agora a gente precisa conversar com ele, podemos ir lá conversar com ele? Eu falei, claro, eu converso com todo mundo, eu sou aberto, eu faço política assim, eu converso com todas as matizes ideológicas. Né? E fui lá conversar com ele, conversamos, e ele entendeu que nós queríamos fazer uma renovação partidária, tanto que a executiva do partido, nós mesclamos pessoas antigas, fundadoras do partido, pessoal que tem um médio tempo de filiação, no meu caso, e os novos. Então, a gente mostrou que o partido não seria usado como ferramenta para fazer ataques pessoais a A, B ou C. A gente queria fazer política. E aí ele disse o seguinte, olha, pessoal, o que vocês entenderem que é a melhor chapa, o Beethoven está se colocando de uma maneira muito transparente aqui, e por mim tudo bem. Essa foi a resposta dele. Então, se isso ajuda, claro que ajudou, óbvio. E deixa eu, a partir dessa admissão, porque ele de fato disse isso aqui, né? Porque ficou muito claro que em 2008, por exemplo, Feijó fez uma você citou também aqui o grupo Feijó, caminhou naquela eleição como candidatura de apoio a Rosinha contra Arnaldo. Qual a possibilidade disso acontecer com você em relação ao Vladimir agora, para novembro? Zero. Absolutamente zero. Aloysio, a minha candidatura, a nossa candidatura, a candidatura do PSDB, ela interessa a democracia, ela interessa ao povo de Campos, ela interessa a todos aqueles que querem reescrever o futuro da cidade. Se fosse para a gente ter negociado o partido no bastidor, a gente não teria passado por tudo que a gente está passando nesses últimos 3 anos. Não temos padrinho político, a gente faz tudo do nosso bolso, a gente corre atrás, a gente procura as pessoas, enfrenta dificuldades, enfim, fazemos uma campanha independente. Então, se fosse para a gente ter algum tipo de parceria, a gente já teria começado lá atrás. E aí eu trago esse exemplo que você deu de 2008, candidatura auxiliar. O ex-deputado Feijó fechou uma parceria 1 ano antes, em 2007. O projeto foi montado 1 ano antes de candidatura auxiliar. O que absolutamente não aconteceu com a gente, não acontece conosco. Há 3 anos a gente vem montando exclusivamente a nominata de vereadores do PSDB e o projeto do PSDB. Trabalhamos para o PSDB. Então, a nossa candidatura interessa, sim, ao povo de Campos e à democracia para a nossa cidade. São 8h40. Nós fechamos esse bloco, então, com o tempo regulamentado, e próximo bloco com... Você quer deixar alguma outra pergunta, Luiz ou Arnaldo, já para abrir o próximo bloco, para fazer alguma ligação, ou vamos direto? Eu queria fazer um gancho entre esse bloco e o outro, essa questão, que a gente já conversou aqui diversas vezes sobre conjuntura, sobre possibilidades como pré-candidato Beethoven, né? Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com o candidato, mas até agora a gente falou aqui que eu sempre consulto Divulgacand, Beethoven, seu plano de governo não está disponível ainda. Antes da gente entrar nas suas propostas no próximo bloco, eu queria que você começasse falando o porquê de ainda não estar disponibilizado lá o plano de governo, como já consta de alguns outros candidatos. Próximo bloco, então, o Beethoven, candidato. A gente faz o gancho para o próximo bloco. Perfeito. Candidato, próximo bloco o senhor responde, a gente recupera essa pergunta, né? Refaz essa pergunta e o senhor responde. 8h40 em Campos, você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, e lembrando sempre aos ouvintes que nos acompanham tanto pelo rádio quanto pelo streaming ou no podcast, o programa ele já tem a sua pauta definida e é a mesma para todos os candidatos, como a Luiz já disse no início.
né? Abre-se o primeiro bloco com a apresentação aí sobre essa crise financeira de Campos e a alternativa. Esse segundo bloco ele é um pouco mais livre, algumas contradições da candidatura, enfim, esses temas mais livres e até com a participação do ouvinte, seja no blog ou aqui pelo Face. E no último bloco, os projetos dos candidatos são, né, idênticos, a pauta é idêntica para todos. 8h41. Entrevistas com os candidatos a